Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Asus Lafera aqui, mais uma vez trazendo para vocês análises, curiosidades, como utilizar bem as energias dos aspectos astrológicos, dos signos do zodíaco, das posições planetárias, enfim. Hoje falando sobre a geração que nasceu com Netuno no signo de Escorpião. Isso mesmo, uma geração muito profundamente apaixonada pela espiritualidade, né? Um Netuno em Escorpião é um Netuno profundo, afinal de contas temos aqui um signo fixo de água, mas uma energia netunial que vai profundamente e é viciada em entrar nesse mar profundo e gelado, que é uma energia escorpiônica que vai enxergar esse âmago da espiritualidade, o que há por detrás desse universo além da nossa compreensão material. É interessante observar que essa geração ela tem um sonho, uma inspiração em compreender exatamente essas emoções profundas, essas paixões ciganas, esse vício pelo oculto, né? Pelo aquilo que é tabu, pelo aquilo que assombra, mas ao mesmo tempo um medo de que isso também seja revelado. Um Netuno em Escorpião, de alguma certa forma, é uma paixão pelo pesadelo, mas esse pesadelo, de alguma forma, é a fonte de força e vontade para dar a superação. O renascimento, de alguma forma, é a vontade mesmo de evoluir, de crescer, que vem após uma sensação ruim. É o pesadelo que transforma, o medo imaginário que traz a força, né, necessária, como se fosse real. Afinal de contas, o Netuno ele já traz uma natureza aquática, afinal ele rege o signo de peixes, né? Então ele traz um certo romanticismo, um certo fantasia, uma certa vontade nostálgica, mas em Escorpião já é um signo que exige essa tomada de consciência para abandonar um ponto e iniciar outro, né? A morte como gatilho de transformação e a regeneração como principal fonte de motivação. Essa combinação também astrológica, são características de abordagem que essa relação vai compartilhar, muito profundo, intenso, mas observe, com o sofrimento, com a morte, a autodescoberta, a compreensão da natureza efêmera da vida, e entender que a vida é dura e difícil, cruel, e isso que nos faz forte. É uma geração que de alguma forma consegue lidar com a dificuldade da vida de uma forma que compreende que faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. É uma geração que de alguma forma sofre e agradece. Escorpião é um signo associado à profundidade, à transformação e regeneração. Quando Netuno entra aqui, todas essas questões se tornam algo gratificante, apaixonante. Quanto mais você passa por dificuldade, mais forte você fica, mais sábio você se torna, mais responsável pela sua vida e consegue ter as rédeas da sua vida em suas mãos. É um signo, claro, o Escorpião, que se sente atraído pelos mistérios da vida, mistérios da morte e, claro, a questão do renascimento, da ressurreição. Essa questão aqui entra justamente com aquela ideia de você reiniciar a própria vida, recomeçar do zero, dar a volta por cima. O renascimento aqui é como a fênix, é como o dragão que se regenera após uma batalha, é como a águia que cresce as unhas, que se retrai para crescer as unhas. Observe que com a geração que nasce com Netuno e Escorpião é uma geração muito forte psicologicamente, que de alguma forma entende as dores do mundo e entende a dificuldade que é viver nessa vida material, mas através mesmo de sua fonte de inspiração e poder, inconscientemente muitas vezes
vezes, porque nem todos se tornamos conscientes da energia netuniana, a gente é levado a dar essa volta por cima, a sair desse fundo do poço, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. É uma geração que entende que essa dificuldade forja a pessoa forte. São os tempos difíceis que formam a humanidade mais forte. Quando Netuno está em Escorpião, as gerações que nascem com esse aspecto, essas energias no caso, se combinam. Cria uma geração que tem uma conexão muito forte com aspectos mais sombrios e misteriosos da existência humana. Compreende que o ser humano é capaz de fazer as piores atrocidades, mas ao mesmo tempo compreende que os milagres e as melhores atitudes de sacrifício e benevolência o ser humano também pode fazer. A geração que tem esse posicionamento, elas acabam compreendendo que muitas vezes as pessoas fazem coisas cavando a própria cova. Quando o ser humano, a pessoa compreende que todo mundo, no caso, é apenas um ser vivo com medo da dor, com medo do sofrimento, acaba conseguindo ter muito mais empatia e consegue superar justamente esses desafios desses problemas. Mas enquanto ela acaba com medo de aceitar que ela é assim, que as pessoas são assim frágeis, uma geração que pode justamente ser aquela muito controladora, com romantismo voltado ao controle pelo medo, ao controle pela ameaça, ao Deus que ameaça com morte. Isso é a única e intransigente regra que não pode ser vencida ou questionada. Tem que ser dessa forma, porque a vida é assim, não há o que fazer. Esse Netuno em Escorpião pode trazer justamente esse tipo de pensamentos obscuros, taxados como imutáveis, crenças que de alguma forma são tão voltadas à realidade difícil e cruel do ser humano, que acaba não pensando ou acreditando que o ser humano possa melhorar. Essa geração é frequentemente fascinada pelo além-vida, pela ideia do que vem depois, e tem uma profunda curiosidade sobre os mistérios que existem além da nossa compreensão cotidiana. De certa forma, quando esse Netuno em Escorpião é bem trabalhado, a você, amado, amada, que tem esse posicionamento, deve compreender que todos temem a morte, e a morte, na verdade, é uma motivação para a vida e não um retrocesso ou uma punição. A morte, na verdade, é o que faz você buscar viver da melhor forma. O medo da morte, o medo da dor, do sofrimento, na verdade, é uma motivação para que você realmente busque o prazer, busque ser você, busque se libertar do medo de expressar suas reais emoções. A morte não é vista apenas como um fim, mas como uma passagem para outra forma de existência. E enquanto nessa vida você está aproveitando como é ser você e vai buscar dar a volta por cima, superar os problemas da melhor forma possível, nessa fascinação que é ser você nesse momento. Claro que pode levar a uma abordagem espiritual mais única, onde você busca explorar e compreender os reinos além da vida terrena. Pode haver sim uma busca muito por uma religiosidade muito aprofundada, que controla, uma espiritualidade muito controladora que não quer discussão. Isso tem a ver com a natureza fixa da energia de Escorpião, mas uma vez indo lá nas profundezas de si mesmo, nessa autobusca, também pode ter a autocura e a auto regeneração, aonde uma vez que você vai lá dentro de si mesmo, quando volta diferente, como se renascesse. A sensação de nostalgia profunda pela dor e sofrimento está enraizada na crença de que o sofrimento é uma parte intrínseca do crescimento e da transformação. Cuidado com essa ideia um tanto
de sofrimento auto-infligido, que isso é bom. Na verdade, a ideia do sofrimento auto-infligido não traz a ideia do crescimento. Sofrer, quem sofre muito vai para o céu, quem sofre muito vai ganhar mais. Não é bem assim. Quem sofre muito, muitas vezes é porque não sabe fazer corretamente, não sabe o que está fazendo, está perdido, está dando voltas em si mesmo, presos em conspirações, em ideias mal elaboradas ou muitas vezes crenças limitantes. É necessário desapegar, compreender que as coisas difíceis acontecem enquanto a gente ainda está muito bruto, um diamante bruto. Então as dores são cruciais para desenvolver a compreensão da realidade mais profunda da vida, porque elas são alertas. O sofrimento é um alerta para onde a gente tem que cuidar, o movimento que a gente tem que fazer melhor, aquilo que a gente tem que cortar, jogar fora. O Netuno em si faz ter uma sensação ou até um dom mediúnico, profético, de saber aonde tem que curar, aonde tem que limpar, aonde tem que fazer aquela cirurgia para tirar aquela energia ruim dali, aquela parte ruim, né? O cortar com bisturi, tirar fora. Então, sofrer não é apenas uma aprovação, mas um meio de aprender e evoluir. E uma vez que isso é aprendido, não há por que mais haver sofrimento. Então, a geração de Netuno em Escorpião é desafiada a compreender a brevidade da vida, enquanto também percebe que a duração da vida está ligada ao grau de consciência que também se tem dessa vida. Ou seja, para que viver muito se você não aproveita a vida como ela é? Qual é o significado dessa vida? Observe que muitas vezes a gente só vive numa vida de 80, 90 anos, a gente só vive verdadeiramente 10 anos dessa vida, 15 anos, e poucas pessoas conseguem viver 20, 30 anos consciente do que está fazendo, do que está vivendo, das suas paixões, dos seus sentimentos, e muitas vezes são prisões emocionais que a pessoa mesmo cria. Netuno, no signo de Escorpião, pode fazer com que as pessoas tenham essas experiências de poder estender sua percepção do tempo e aproveitar sua vida, mesmo curta ou mesmo longa, mas entender que está ali e cada momento, cada dia é como se fosse uma vida em si. Essa dualidade pode levar a uma busca constante por significado e autodescoberta, aproveitando, por exemplo, cada momento, enquanto também explora os aspectos mais profundos e misteriosos dessa existência. Claro que os medos de se autodescobrir vão estar enraizados nessa profunda intensidade de Escorpião. Afinal de contas, Escorpião fala de tabus, daquilo que a gente esconde, a gente tem medo de expressar ao mundo, tabus sexuais, tabus emocionais, questões de vida com o parceiro, desejos, vontades de expor coisas que a gente não queria falar anteriormente porque tinha vergonha. Então essa geração pode hesitar em enfrentar suas próprias sombras e de alguma forma medo de mergulhar nas profundezas da sua própria alma e observar o que se tem lá. Essa geração é uma geração muito interessante porque ela tem a oportunidade de se limpar por completo. O Netuno aqui ele está profundo. O Netuno em si, por ser um planeta, uma energia tão sublimada e sem forma, em Escorpião é como se descer nas profundezas é intuitivo, não é necessário muitas vezes pensar sobre isso. Você já vai descer apenas por intuir, por imaginar, por compreender. Como falei, pode sonhar em um pesadelo, em as suas dimensões mais profundas e sentir isso naturalmente. Isso é uma dádiva, isso é muito bom, mas é necessário ter coragem de aceitar que muitas vezes a sombra também está em você. De uma certa forma, essa jornada de autodescoberta é fundamental para o seu crescimento pessoal, a regeneração pessoal, a exploração das partes mais profundas de si mesmo pode ser muito transformadora, vai permitir de alguma forma a transcendência na vida, compreender que em vida você tem muitas mortes, partes de si mesmo morre, partes de si mesmo renasce, você acaba
renascendo, morrendo, partes de você ficam para trás e você, quando é o seu momento de desencarne, de ir embora, não é mais o mesmo que nasceu, é outro indivíduo que aprendeu e viveu a vida consciente do que fez, dos profundezas emocionais que você teve coragem de ir e, claro, das coisas rasas que você muitas vezes teve que suportar. O balanço dessa profundidade 8, 80 é o que faz o Netuno e Escorpião ser tão fascinante, né? A geração que nasceu com Netuno e Escorpião traz esse mistério da vida, da morte, do além-vida e muitas vezes essa ideia de que morremos e renascemos em vida várias vezes também. Claro que o sofrimento pode sim ser uma ferramenta de crescimento, mas ele é apenas um alerta de que algo está equivocado. A autodescoberta como a jornada essencial para a evolução espiritual, com Netuno em Escorpião, vem naturalmente, vem através dos sonhos, inspirações. Enfrentar a dualidade entre a brevidade da vida e a consciência de viver uma vida longa é a compreensão mais profunda desse Netuno, do que adianta uma vida longa, porém morna e mal vivida. A energia de Netuno em Escorpião, ela fala justamente dessas paixões viscerais vividas com vontade, sem as próprias autossabotagens. Bem, pessoal, essa foi a análise do Netuno em Escorpião. É uma energia muito poderosa. Netuno está muito forte aqui também. Afinal de contas, falamos aqui de uma geração que nasceu com Netuno em um signo de água. Netuno em um signo de água, ele é muito poderoso, assim como Netuno em fogo. A gente depois até fala sobre isso, mas a geração que nasceu com esse Netuno sabe, se saber usar bem essa ideia, consegue transcender, dar a volta por cima apenas pela própria imaginação. Se você chegou até aqui, é sinal que você gosta desse conteúdo, tá bom? Por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho. Agradeço de coração e até mais, pessoal. Assim, quer fazer o seu mapa astrológico comigo? Já sabe, link na descrição. Tchau, tchau.